Silvio Almeida, em uma entrevista ao UOL, precisou responder a pergunta feita a 10 entre 10 estudiosos da sociedade brasileira. Vai ter golpe? A resposta merece cada segundo da sua atenção. Cada segundo mesmo. Presta bastante atenção, o papo pode ser um pouquinho complexo, mas certamente vai ajudar você a entender melhor esse país de meu Deus. Doutora Ana, vamos começar por uma imagem. Por uma puta de uma imagem, inclusive. Olha bem para isso aqui. Tá na tela aí para todo mundo? Guilherme Gandolfi. Tá lá o Instagram dele na tela. Né? Se você tá vendo isso ao vivo, o Instagram dele também tá fixado no chat. E se você está vendo o corte, está fixado no topo dos comentários. Essa imagem circulou muito pela internet brasileira, normalmente sem crédito, porque essa é a sina da boa fotografia, circular sem crédito na internet. A gente achou e mostrou aqui também, sem saber que era do Guilherme. Perdão, Guilherme, está aí creditado. A gente espera aí que o trabalho dos fotógrafos no Brasil seja um pouquinho mais reconhecido. Por isso que tem que ter marca d'água. Por isso que eu sou a favor da marca d'água. Mas, Ana, vamos... Deixa eu falar, o trabalho do Guilherme é fantástico e sinceramente, assim, eu admiro muito o trabalho da fotografia, é uma área que me encanta muito, e fazer um registro desse como ele fez é um trabalho fenomenal mesmo. Parabéns, Guilherme, e desculpa pela falta de crédito aí no uso da tua imagem. O que o Guilherme está constatando é a imitação, porque isso aqui é uma derivação, você sabe, disso aqui, certo? Capitólio nos Estados Unidos, meses depois, 7 de setembro no Brasil. O que a gente tem aqui é uma imitação. Se essa imitação ela acontece no campo da estética, é óbvio que ela acontece em outros campos também. O que mais estaremos importando, não necessariamente de bom, do Império ao Norte. É aqui que a gente recorre ao professor Silvio Almeida, que eu vou apresentar em detalhes logo mais, se você ainda não teve a sorte de conhecer a obra do professor. Ana, o Silvio explica para a gente que o Brasil sempre teve de lidar com a superioridade branca. E agora está importando a supremacia branca. Veja que para um estudioso como o professor Silvio, esses conceitos importam. Supremacia é muito diferente de superioridade. Como? Diferente em que sentido? Diferente em que grau? Eu não ousaria tentar explicar. Vamos ouvir o professor Silvio em entrevista ao UOL. Vai estar no meu próximo livro, que é o seguinte, o que o governo Jair Bolsonaro traz para nós, eu diria que, primeiro, o governo Jair Bolsonaro é o resultado de um país, né, que tem tendências estruturais, dentre as quais o racismo, que faz com que nós sempre caiamos na mesma vala, dos mesmos problemas. Ou seja, o governo Jair Bolsonaro ele é produto, né, de uma sociedade racista, de uma sociedade desigual, de uma sociedade autoritária. Eu diria que é o ponto, eu ia falar que é o ponto mais alto, mas na verdade é o ponto mais baixo com que nós já chegamos em relação a todo esse problema. Mas, na verdade, o governo Jair Bolsonaro ele traz para mim uma novidade, né? Em termos, olhando para as relações raciais no Brasil. E qual é essa novidade? O Brasil ele foi um país que sempre se constituiu a partir de uma ideia de superioridade branca. Isso é desde o século XIX, nós podemos observar, né, primeiro a escravidão, depois o Império, depois do período republicano, o Brasil ele sempre se constituiu a partir também de teorias raciais que serviam de explicação para a desigualdade brasileira, serviu de explicação também para legitimar o poder das elites. Agora, veja só, nós sempre falamos de superioridade racial, porque a superioridade racial é uma questão fundamental para entender a dinâmica racial na América Latina. Porque na América Latina se teve que construir uma coisa que não existia na América Latina. O que é branco? Branco é uma coisa que não existia na América Latina. Então veja que a imigração, né, e todas as relações de poder na América Latina foram constituindo a ideologia do que é ser branco, né, que os estudiosos chamam de branquitude. Só que vejam que sempre se tratou da seguinte maneira. No Brasil, né, por exemplo,
O grande problema é que nós não somos tão brancos como são os brancos europeus. Então, as ideologias do branqueamento, a ideia de que era preciso ser cada vez mais branco para se atingir um patamar de desenvolvimento próximo das chamadas nações civilizadas ou mais desenvolvidas. Mas sempre se teve a ideia de que ninguém era tão branco assim. Então, o branco é superior. Diferentemente dos países, como por exemplo nos Estados Unidos, em que você teve segregação racial, e aí se falava de uma outra coisa, que é de supremacia branca, que é uma outra coisa. Que, na verdade, estabeleceu uma linha de corte entre negros e brancos, de tal sorte que são sociedades que se pautam por uma separação. Né? Eu não estou dizendo que uma é melhor que a outra, são desgraças dinâmicas igualmente ruins, mas em contextos distintos. Tá? Só para deixar isso bem claro. Agora, qual a novidade que o governo Bolsonaro traz? Eu acho que pela primeira vez, por conta de uma dinâmica internacional, é importante entender a geopolítica nisso, entender também a degradação das condições econômicas sob o neoliberalismo. O que significa isso? O governo de Jair Bolsonaro traz para o Brasil uma novidade, que é a supremacia branca. Ou seja, a ideia de que o Brasil é um país que tem que estabelecer uma linha de corte entre negros e brancos, é uma política declaradamente de extermínio de minorias, veja o que acontece com os povos indígenas, e isso só pode ser entendido, repito, se nós entendemos as relações desse governo com a dinâmica internacional, inclusive em termos as relações com grupos políticos de extrema-direita e que são grupos supremacistas nos Estados Unidos e na Europa. Então, eu acho que essa é a grande novidade, né? Ou seja, nós saímos da ideia de superioridade branca para a ideia de supremacia branca, em que declaradamente existe uma espécie de projeto de violência contra minorias, abertamente. O Brasil sempre foi um país violento com minorias, sempre foi um país racista, né? Isso aí não é novidade, mas eu acho que esse governo traz uma novidade que torna as coisas muito mais agudas e muito piores do que se pode imaginar. Muito bem, a gente está ouvindo aí o Silvio Almeida, que é um dos, se não o maior intelectual brasileiro em atividade hoje. É um cara assim que, sabe, ajuda a formar a visão que a gente tem da sociedade brasileira, as dinâmicas que regem essa sociedade, etc. e tal. E tá aí ele dizendo, né? Tá aí ele dizendo, estamos mudando a natureza da tragédia brasileira, de uma tal superioridade para uma supremacia, que implica aí em várias coisas. Mas aí essa entrevista, que eu aliás recomendo ver na íntegra, muito mesmo, ela tem 1h e tanto, e não adianta. Vão fazer para o professor Silvio a pergunta que vão fazer para qualquer estudioso como ele, que é, vai ter golpe? E a resposta do professor Silvio, ela é, para mim, a resposta definitiva, assim, desse momento histórico do Brasil, na boa. No horizonte é uma tentativa de tumultuar o processo eleitoral brasileiro, né, de tumultuar o futuro político do Brasil. O Bolsonaro é um golpe. Ele é o golpe nosso de cada dia. Sim. Tem que conviver com um presidente que fala as coisas que faz as coisas que faz, com o entorno, tem que conviver com orçamento secreto. Isso é um golpe nosso de cada dia. O Brasil é um pouquinho, né, de democracia, bem pouquinho, cercado de golpe por todos os lados. A história do Brasil é história de golpe, golpe atrás de golpe, golpe atrás de golpe. Não, a gente não lidando com as questões traumáticas da nossa história. Então, eu acho que esse é um ponto. Ou seja, a gente precisa começar a projetar. Quando eu falo de projetar, a gente precisa começar a pensar o que pode ser o futuro do Brasil para além de nós que estamos aqui, tá? Eu tenho falado muito. Quando eu estava falando dos mortos na pandemia, eu disse, nós temos um país com 700 mil pessoas, né? E que isso é um trauma violentíssimo. E como seria lidar com o trauma? Primeiro, responsabilizando as pessoas que foram, né, as principais, os artífices dessa mortandade. As pessoas têm que ser responsabilizadas. E não é só para punir as pessoas, é para dar um recado para as gerações futuras. E nós precisamos homenagear, nós precisamos ter um monumento para lembrar todos os dias dessas pessoas que morreram. Senão, se a gente não lida com isso, a gente não vai ter futuro. Não tem futuro possível se a gente não respeita quem não respeita a morte, quem não respeita aqueles que tombaram antes de nós, para que nós pudéssemos estar aqui. Nós não respeitamos a vida. Não existe respeito à vida se não existe respeito e ritualização da morte. Então o Brasil, por quê?
Porque se você não ritualiza, não tem morte, a gente não morre, não tem luto. Se não tem luto, não tem luta, não tem superação, a gente não supera os problemas, os dramas, né, as tragédias da história do Brasil. Sensacional, né? Sobretudo esse finalzinho. Agora, a resposta que eu tomo assim como a resposta definitiva para a pergunta vai ter golpe? O Bolsonaro é um golpe. É o golpe nosso de cada dia. Então não me venha dizer assim, não vai dar nada. Ele é um cascateiro, ele é um bravateiro, ele não pode fazer nada. Não me diga isso. Já deu alguma coisa. Já deu alguma coisa. Só da gente ter que estar falando disso aqui já deu alguma coisa. Então, assim, né, não vai dar nada. Né? Essa inconsequência toda, quem me dera a política fosse munida, quem me dera a inconsequência fosse uma característica dos processos políticos brasileiros. Não é, tem consequências. Mas antes de ouvir a Ana, vamos só explicar direitinho aqui para quem está por fora, para quem tem o azar de estar por fora, o que é o professor Silvio. Tá? Se quiser começar light, tem o canal dele aqui no YouTube. Ó, é firmeza. Ele vai pegar um filme do Bruce Lee, tá ligado? Que você já viu, e vai ensinar para você coisas que você nem sabia que existia, a partir de um filme, lá no canal dele. Sem falar que tem entrevistas fodásticas, né? Porra, Emicida e o Mano Brown, porra, que é isso? Estão lá conversando com o professor Silvio. Então dá uma olhada no canal do professor, é acessível. O professor Silvio, além de ser um puta do estudioso, é um divulgador do conhecimento dele, sabe embalar o conhecimento e entregar assim de um jeitinho que fica fácil para você consumir. Aí, o que me pega, tá? É isso aqui, ó. Puta que pariu. Essa palestra, a gente chegou a fazer um vídeo sobre o livro do professor Silvio usando essa palestra aqui como uma parte, assim, da matéria-prima. Bicho, essa palestra, Centro de Formação da Vila, palestra aí concedida em julho de 2018, ó, que já tem um tempo, hein? História da discriminação racial na educação brasileira, professor Silvio Almeida, em 2018. Meu, isso aí é incrível, foi uma virada assim para mim. Foi a primeira vez que eu passei, sei lá, 1 hora e pouco lá ouvindo o professor Silvio, sair dali apaixonado. E tem falas dele nessa ocasião aí que eu não vou esquecer. Por exemplo, ele diz: essa luta não é para mim, eu tenho consciência disso, de que isso é para a geração posterior, a geração posterior que vai ver os resultados, mas mesmo assim a gente continua lutando. Né? Então não é para tirar dessa percepção, né? A luta atravessa gerações, não é para tirar a tristeza dessa percepção, é para tirar a alegria. Pô, né? Faço parte de um processo continuado. Então essa é uma frase ali que me marcou muito, e tem outra que é muito importante assim para qualquer um que no Brasil é lido como branco. O professor Silvio fala assim: eu conheço gente, e aí ele deve estar falando da classe média brasileira, saca só, eu conheço gente que entra em depressão porque vai para Disney, chega lá e descobre que é chicano, que é cucaracha. Aí o brasileiro, puta, se desmonta na sua ilusão de superioridade que estava colocada ali antes pra gente. Então recomendo, tá? Recomendo a palestra. Puta fala essa aqui, sensacional, isso aqui me marcou muito. Recomendo o canal do professor Silvio, de quando em quando estou por lá. E claro, o livro dele, pô, olha lá, ó, Racismo Estrutural. Se você ouve falar de racismo estrutural dia sim, dia também, às vezes com a expressão mal colocada, né, usada assim de maneira um pouco errônea, né, isso tem a ver com o livro aqui do professor Silvio, que populariza essa expressão. Só para pincelar por cima, assim, tem que ir lá ler, tem que consumir a obra do professor Silvio em primeira mão. Comigo aqui não adianta, mas do básico, tá? Racismo estrutural é porque ele é uma peça fundamental da maneira como a sociedade brasileira se organiza, né? Se isso organiza a sociedade, isso organiza as instituições. Opa, daí você tem o racismo institucional também, né? Então todo racismo é estrutural. Às vezes é uma redundância usar essa expressão. Em muitas ocasiões acaba sendo redundante. Mas a primeira ideia que você tem que ficar é: se o racismo é estrutural e ele define como nos relacionaremos na sociedade, né? Então uma fala racista, ela não mostra uma falha de caráter, somente uma falha de caráter, um desvio psicológico, individual, pequenininho. Não, o buraco é muito mais embaixo, né? Tá denunciando qual é a estrutura por trás da formação daquele sujeito.
Não à toa, essa era uma palestra sobre educação, né? Enfim, conheçam a obra do professor Silvio, fica colocada aí a melhor resposta que eu já ouvi para a pergunta: vai ter golpe? Sensacional, né? Só isso. Nossa, tem muitas coisas para falar, assim, vou começar do começo ali, sobre o viking brasileiro, né, aquela foto maravilhosa. Aquilo ali, acho que é a expressão mais perfeita, assim, do quão vazio, né, é esse nacionalismo entreguista, né, do bolsonarismo, né? É o pastiche do pastiche do pastiche, assim, a cópia do viking americano. Você consegue entender a linha e a degradação simbólica, né,